Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Astral. Eu sou Arthur Cipriani, host da Tintas Renner, e hoje eu converso com Dirlene Silva, que é economista, tem uma série de prêmios, muito graduada, e é um prazer enorme estar falando contigo aqui hoje. Prazer todo meu, Arthur, estar contigo, estar com Tintas Renner. Dirlene, a gente quer começar o nosso podcast entendendo mais da tua trajetória. Saber que você aí tem várias passagens nesse mercado corporativo, mas também fala muito sobre educação financeira. Sim, na verdade tem uma carreira extensa, na verdade são 50 anos de vida, mais de 30 anos de carreira. Então, sou economista, mestre em gestão de negócios, a minha vida se confunde com a própria economia. Eu decidi ser economista, aliás, a minha paixão por economia vem lá da pré-adolescência, 12, 13 anos de idade, assistindo TV. Começou cedo. E isso na época de anos 80, né, em que a gente vivia num país muito fechado, então os noticiários eram muito nossos, né, muitos locais aqui. Então, o que eu mais gostava de assistir na TV eram os noticiários, né, e política e economia era o que mais me chamava a atenção. E eu entendia que aquilo, de alguma maneira, afetava a vida da minha família, que é uma família muito humilde. E aí eu comecei a realmente me interessar, né, pelo assunto. Então, eu decidi ser economista, eu tinha 16 anos de idade, né, então saindo do ensino médico, na minha época era segundo grau. Segundo grau. E aí eu decidi ser economista, eu virei motivo de piadas por isso, porque eu tinha um apelido de filha da lixeira, para minha mãe ser gari. Olha só. E as pessoas não acreditavam que a filha de uma lixeira conseguiria estudar e ser economista, que era uma profissão considerada de elite naquela época, Sim. né? E então, graças a Deus, consegui me formar, tanto estou aqui, né? Mas foram 10 longos anos na faculdade, num momento que não existiam políticas afirmativas, enfim, né? E a minha carreira eu construí dentro das empresas. Então, eu sou uma economista de empresas, né? Sou uma especialista em finanças, que posteriormente me tornei generalista, gosto muito de muitas coisas, né? Então, me tornar generalista foi ótimo, porque eu passei a conhecer outras coisas também. E fiquei nas empresas até 2020, quando veio a pandemia, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Sabe bem. Tanto que eu fui demitida pela primeira vez na minha carreira. Não estava, né, os 30 anos na mesma empresa. E era justamente um motivo de orgulho para mim nunca ser demitida. Né? Então, quando eu não estava bem num local, sei lá, me sentia estagnada, me sentia que o meu propósito não era mais aquele, eu pedia demissão e ia, né, pro Você outro. mesmo buscava a mudança. Sim, eu buscava mudança, né? Eu sou essa pessoa realmente da mudança. E aí, na pandemia, decidiram por mim, né? Então, fiquei com aquele sentimento, assim, de orgulho ferido, né? Certo. Porque decidiram por mim. Mas, hoje em dia, eu tenho uma palestra chamada Quando a Demissão é uma Bênção, porque eu entendo que a minha demissão foi uma verdadeira bênção. Tá? Tu realmente mudou teu astral depois da tua demissão. Sim. Então, fui buscar... Porque, assim, eu tinha já um sonho de empreender. A verdade é esse, um sonho, né, de empreender. Mas na minha família não existe tradição empreendedora. Né? Então, era algo, para mim, complicado de entender. Eu tinha medo de não ter o salário no final do mês. Né? Olha só. E naquele momento, né, de pandemia, né, as coisas foram acontecendo e eu entendi, não, o que eu quero realmente é empreender. E fui buscar o que eu queria fazer, né, mas nunca tive dúvida que o meu negócio seria, né, dentro da economia e das finanças. Então, fui entender onde é que eu posso agregar aqui, onde é que eu posso fazer alguma coisa. E aí surgiu o propósito da minha empresa, que existe até hoje, que é desmistificar economia e finanças. Então, no início eu comecei a trabalhar com consultoria, com mentoria, né, e hoje em dia eu trabalho muito ligado, né, à educação financeira. E como que faz para desmistificar economia e finanças? Porque acho que essa é uma pergunta que todo brasileiro deve ter um pouco até de medo de se fazer. Sim. Olha, o que eu trago muito... Aliás, eu sou essa pessoa da verdade, tá? Eu trago muito a minha verdade. Então, eu acredito mesmo, Arthur, que as palavras, elas sensibilizam. Certo. Mas um exemplo, realmente, ele arrasta. Né? Então, quando eu trago a minha história de vida, né, por exemplo, as pessoas conseguem entender, né, o quanto, para mim, fez sentido, né, entender que a economia fazia parte do meu dia a dia, que impactava na minha vida, e isso eu demonstro para elas. Impacta no teu dia a dia também. Então, um exemplo muito, muito simples, tá? E as pessoas me dizem assim, tá, mas o que tem a ver com inflação? Eu não quero nem saber de inflação. Né? O que tem a ver comigo? Aumentou a gasolina. Eu não tenho carro.
né? Não impacta na minha vida. E aí eu vou demonstrando o quanto aquilo impacta, né? A inflação, ela vai determinar o teu salário, ela vai determinar todos os preços, né, da economia, do supermercado. A gasolina, a mesma coisa. Tu pode não ter carro, mas o ônibus, né, eu tenho sobrenome, porque o sobrenome não é com gasolina, mas, enfim, as mercadorias do supermercado também vão, né, Vão ter um aumento por causa disso. Exatamente, por causa do combustível, porque hoje em dia a gente, né, mora num país onde que as mercadorias elas chegam até nós de maneira terrestre, a maioria rodoviária. Tá? Então, tem essa diferença, né, o combustível do avião, enfim, né, vai impactar em tudo. Na verdade, quem sempre paga a conta é o consumidor final. Exatamente. Só que esse consumidor final, normalmente, ele não tem noção do quanto aquilo impacta na vida dele. Tá? Entendi. Então, a questão do relacionamento, né? Economia impacta diretamente nos relacionamentos das pessoas. Nós falávamos antes, um pouco de começar aqui a nossa entrevista, sobre essa questão do relacionamento, porque os casais não conversam sobre. O casal se conhece, se aventura, arrisca, namora, casa, enfim, tem o seu relacionamento. Mas essa conversa diária, porque é uma educação financeira também entre o casal. Sim, exatamente. Mas aí, primeiro vem essa questão, né? Por isso eu chamo muito de desmistificar. Porque quando a gente entende que impacta na minha vida, faz parte do meu dia a dia, se torna natural a gente falar sobre. Né? Quando a gente não entende, não impacta no meu dia, não tem a ver comigo, a gente quer distância. Né? Então, quando a gente consegue entender que o primeiro motivo de briga entre os casais é o dinheiro, né? O segundo motivo de divórcio é dinheiro, só não é o primeiro, porque os casais se divorciam mais por causa das traições. Sim. Né? Mas eles brigam mais por causa de dinheiro. A gente consegue entender o quanto impacta no dia a dia. Então, quando eu costumo sempre falar assim, olha, tá namorando, né, e tá ficando mais sério, começa a falar sobre dinheiro. Quem é que vai pagar as contas? Como é que vai ser? Vai ser cada um pagar a sua? Quanto vai cada ser um vai contribuir no cada um vai relacionamento? contribuir. Né? O que é combinado nunca sai caro. Realmente. Né? Então, aí eu tenho muitas amigas que dizem, não, mas para mim não interessa porque eu quero ser dona de casa. Ok, ótimo, quer ser dona de casa, mas combine isso, né, com o teu cônjuge. Nada mais justo vocês combinarem isso antes. E um fato assim, que a gente fala muito no Brasil, e ele veio crescendo mais nos últimos anos, é de uma questão agora não só casal, mas desde pequeno, desde criança. A gente vê o mercado digital crescendo enormemente, os jovens milionários que a gente fala, né? Quando eu consegui meu primeiro milhão, eu sempre digo, tá, mas e depois? Né? Não adianta só conseguir o primeiro, tem que manter o teu milhão, né? E a educação financeira no Brasil, ela vem sim sendo falada mais, mas ao meu ver, e creio que de muitos que nos assistem, ela tá longe de ser uma realidade. Sei que tu foste convidada, né, pelo governo federal de fazer parte do conselhão ali para falar sobre educação financeira. Como é que tu tá vendo esse desempenho no Brasil? Bem, você já colocou todos os fatos, né? A gente vê um crescimento da educação financeira, a gente vê um crescimento do termo, né, finanças, as pessoas conversam mais, mas ainda é muito longe do ideal. Né? Então, como eu falei, eu trabalho muito com as empresas, né, proporcionando educação financeira para os seus colaboradores, enfim, mas é algo muito recente. Porque, aliás, antes não se falava em saúde mental, não se falava, né, em problemas dos colaboradores. Hoje em dia se entende, né, que finanças impacta totalmente na produtividade, na saúde mental. Né? Então, inclusive, um dos meus últimos projetos, quando eu estava nas empresas, nas corporações, foi entender essa questão. Porque eu era líder também de um RH. E era muito comum, né, o gestor chegar em mim e falar assim... Nossa, o colaborador tal era tão bom antes, tal, e hoje em dia ele parece que está querendo ser demitido. Né? Sim. E curiosa como eu sou, eu comecei a buscar qual era o padrão que existia entre essas determinadas pessoas, né? Totalmente diferentes. Né? E eu cheguei à questão, né, de pessoas que já não recebiam mais salário no final do mês. Sabe aquela pessoa que recebia o olerite zerado? Né, que tinha empréstimo consignado, mais Na verdade, a folha de pagamento vinha em branco, né? Isso. Só vinha o lado contrário, né? Só despesas, encargos. Sim, né? Eu já tinha gastado tudo lá com empréstimo consignado, no supermercado corporativo, enfim, farmácia, convênio disso, convênio daquilo. Que eu entendi? Que era a questão financeira. Ele estava com problemas financeiros, que de repente queria ser demitido, ou estava totalmente estressado. Né? Então, junto com outras áreas, né, jurídico, enfim, nós começamos a buscar uma maneira de ajudar essas pessoas. Só que eu não podia chegar na pessoa e dizer, não, eu sei que tu está com um problema.
né? Então, montamos dentro da empresa algo chamado socorro financeiro, né? Legal. Que era para ajudar a negociar, renegociar dívidas, enfim. Né? Dá auxílio para essa pessoa, né? Auxílio e também, né, educação financeira, porque não adianta, né, só a pessoa quitar suas dívidas agora e ela se endividar totalmente, né, depois. Né? Porque se ela não tiver uma boa relação com o dinheiro, ela vai de novo cair nas dívidas. Que é o caso, né, desse 1 milhão. Então, eu lembro que eu dei uma entrevista no primeiro dia do ano, né, a respeito da Mega da Virada, Sim. enfim, porque eu não fui o ganhador da Mega da Virada, eu tenho que trabalhar, e não sei o que. Era muito comum esse discurso, né? E eu dizia, olha, e a gente sabe, né, estatisticamente, tem que as pessoas que recebem grandes prêmios, boladas, né, a tendência é eles voltarem à situação financeira inicial, em 5 anos. Gastar tudo. De forma errada, muitas vezes. Exatamente. Então, são pessoas que não têm, né, uma boa relação com o dinheiro, então elas não conseguem manter, né, aquele dinheiro. Então, a educação financeira ela serve muito para isso. Tá? Para quem tem dinheiro, manter o seu dinheiro. Para quem não tem, conseguir investir em si próprio, como foi... Eu uso muito o discurso, né, que eu investi em mim mesma, né, e posteriormente, sim, eu tive esse retorno e comecei a investir, né, e de outra maneira, monetariamente. Né? Lógico. E para conseguir realmente fazer, né, esse dinheiro. Né? Eu uso o termo muito fazer dinheiro, tá? Eu não gosto de ganhar dinheiro. Eu gosto de usar o termo fazer dinheiro. Né? Eu entendo que nós adultos, a gente faz dinheiro. E uma questão é essa, né, de ter conhecimento sobre as finanças, né? Se tu tem mais conhecimento, consequentemente, tu faz mais dinheiro, teu astral muda, tu fica muito mais saudável, muito melhor e consegue ver as coisas de forma diferente. Como é que tu avalia o antes e o depois de ter conhecimento financeiro? De novo, para mim fez todo sentido, né? E é justamente que eu levo para as pessoas esse sentido. Né? Que não é simplesmente a deixar de comprar, deixar de gastar, mas a entender que eu posso ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Eu gosto muito de trazer sempre a frase que o dinheiro serve para nos servir e não o contrário. A gente tem uma relação, né, normalmente muito doentio com o dinheiro, parece que ele está mandando na gente, né, enquanto deveria ser o contrário. A gente precisa dizer para o nosso dinheiro quem é o dono de quem. A gente fica refém? Sim, né, não ficar refém do dinheiro. E essa evolução do ser, assim, após, tu falou mesmo, não é uma questão de não comprar, de não gastar, é sim de saber utilizar. Sim. E saber fazer com que o dinheiro renda bastante, né? E essa questão aí também de ter uma mulher aí, economista, estar à frente de várias empresas agora com o teu negócio, como é que tu vê as outras mulheres com isso? Porque a gente entende que hoje mudou bastante, né? Hoje a mulher quase que é a maior provedora até do próprio lar. Sim, aí vem a questão, eu sempre falo que, Arthur, é impossível a gente falar de empoderamento sem falar de dinheiro, tá? Concordo. E aí, como economista, eu tenho uma filha de 9 anos, né? E ela já sabe que a mamãe ama a profissão dela, né? E ela repete o que eu falo, que o mundo econômico gira em torno da economia. E o poder econômico manda, ele é mandatório. A gente vive, vamos ser bem racionais, a gente vive num mundo capitalista onde o poder econômico manda. Então, falar, né, de empoderamento, não tem como falar de empoderamento sem falar de dinheiro. Né? Então, inclusive, eu trago muito, né, eu faço parte do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, que o lema, né, do clube, inclusive, é que a primeira liberdade financeira, né, a primeira liberdade feminina é a financeira. Certamente independente. Sim. Então, assim, não tem como a gente falar em independência sem a gente falar de dinheiro. Mas isso depende, bom, se tu é independente com o cartão de crédito do outro, tu não é independente. E essa questão das mulheres cada vez querendo mais se aperfeiçoar, querendo mais ter seu espaço no mercado. Esse grupo que você falou, ele é um grupo que envolve várias pessoas todos falando portuguesa. Pode ser negócio em língua portuguesa, mas isso, de em qualquer lugar do mundo. Isso, qualquer lugar do mundo. E como é que faz para se ajudar nisso? É que as mulheres se ajudam hoje nesse grupo. Sim, a gente costuma dizer que é um network, né? Um exemplo, como eu estava te falando, né? Eu fui a Paris, então eu saí daqui porque eu queria profissionais, né? Em Paris, falando português. Né? Saí daqui já, né? Através do clube, né? Com as indicações de profissionais, né? E sócias do clube em língua portuguesa. Então, elas realmente conseguem fazer negócios em língua portuguesa, que é esse, né, o objetivo. O grande tema, né? Sim, o grande tema. E existem processos aí para desmistificar a economia, né?
Como é que tu coloca esses processos? Qual seria o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é esse, entender que é algo do nosso dia a dia. Se é algo do nosso dia a dia, a gente tem que falar sobre. Tá? Seguidamente. Então, falar sobre seguidamente, entender como impacta. Então, trazendo esses exemplos simples. Tá? Exemplos simples, linguagem simples, acessível, economia sem economês. Tá? Falar de uma maneira que as pessoas entendam e todas as pessoas entendam. Um exemplo, né, que eu te dou, eu trabalhei em empresas, nossa, pessoas renomadas com a mais alto cargo, mas não entendiam de economia. E essas pessoas, para elas, era muito difícil chegar e dizer, eu não entendo. Eu percebi isso, quando eu tive essa percepção, eu comecei a utilizar uma linguagem mais simples, que todos entendam. Né? Porque, digamos, um advogado, poxa, um cara que estudou pra caramba, tal, entende muito, mas ele não é economista, ele não entende economia. Então, um dos grandes problemas do economista é usar o economês. E foi algo também, matéria de pesquisa para mim, tá? Porque, como eu sou muito apaixonada pela minha profissão, eu me frustrava quando eu percebia que as pessoas não gostavam de economistas. Então, assim... Exatamente. Vai num evento, né, num congresso, tem diversos profissionais, tal. Quando chega a vez do economista palestrar, a palestra do economista está vazia. Sim. É a hora que o cara vai levantar, tomar um café, tomar uma água, comer alguma coisa. Sim, exatamente. E eu fui buscar isso, né, por ser essa pessoa super curiosa, e eu cheguei no que hoje eu chamo na maldição do conhecimento. Né, que é justamente falar uma linguagem muito técnica, como parecesse que todo mundo, né, fosse economista, entendesse de economia. Tentar traduzir para as pessoas essa linguagem. Isso, então assim, eu busco realmente traduzir, para mim desmistificar é isso, traduzir essa linguagem de uma maneira simples, demonstrando que vai impactar realmente no dia a dia, então por isso que a gente tem que falar a respeito. Né? Então, trago esses dados do casamento, trago os dados da questão da inclusão, né, social, que é um empoderamento de um povo. Né? A gente consegue ascender socialmente de maneira honesta, né, estudando. Então, é possível realmente que a gente invista em nós mesmos e depois, né, a gente consiga ter uma ação social. Olha, acho que na tua trajetória já deve ter recebido várias perguntas, né? Tipo assim, chega e economizar e tal coisa como funciona. Tem alguma pergunta que aquela pessoa que está endividada, que está com problemas financeiros, tá provavelmente em casa, te faz, assim, que é corriqueira ou não? Como é que eu faço para sair das dívidas? O que eu devo fazer? O que é melhor? Eu tenho uma grana aqui. Certo. Eu devo quitar as minhas dívidas ou devo investir? Então, são perguntas muito corriqueiras. Por exemplo, assim, alguém quer começar a investir. Guardei um dinheiro ou tenho algum bem, vou vender ele. Tem um caminho para começar a investir? Olha, o banco X funciona melhor, ou então agência financeira, ou então, né, bolsa de valores. Qual que é o melhor caminho? Sim. Bom, o que eu gosto sempre é entender qual é o perfil das pessoas, né? Porque eu falei, de novo, eu trabalho sempre com o que faz sentido, né? Porque as pessoas são totalmente diferentes uma da outra. Então, o que faz sentido para mim não faz sentido para outra pessoa. Sim. Né? Então, eu gosto sempre de trabalhar no sentido de, tu conhece o teu perfil de investidor? Né? Como é que tu reage? Né? Tu é uma pessoa totalmente conservadora, tu não quer perder nada, ou tu é uma pessoa moderada que, pode ser que eu vou correr um certo risco, mas eu aceito correr um risco, mas ganhando algo mais. Né? Ou sou totalmente arrojado, vou arriscar. Né? Então, é importante entender isso, né? Mas mesmo junto com isso, né, entendendo qual é o teu perfil, vai primeiro buscar, eu sempre questiono, então tu já tem uma reserva de emergência? Aí, o que é uma reserva de emergência? Isso que eu te falei. O que é uma reserva de emergência, na verdade? Reserva de emergência é realmente um dinheiro que vai te dar uma segurança por um determinado período. Geralmente, né, a gente fala de 6 meses até 1 ano. Né? Digamos, se a tua fonte principal de renda, ou seja, né, o teu negócio, como é o caso onde eu sou uma empreendedora, ou uma CLT, for demitido, enfim, né, a empresa falir, alguma coisa assim, tu vai conseguir sobreviver, né, durante aquele determinado período. A pandemia foi um exemplo, né? No meu caso, aconteceu isso comigo. Né? Tinha um dinheirinho lá guardado, né? Veio a demissão, né? Eu consegui viver tranquilamente por um período e ainda montar o meu negócio. Olha né? só. Sem pegar empréstimo, pegar dinheiro de terceiro, né? Eu consegui. Sem ficar devendo para outros. Sim, sem ficar devendo para ninguém, né? Eu consegui montar o meu negócio. Isso graças à reserva de emergência. Então, assim, a primeira coisa, quando a gente vai pensar em investir, pensa na reserva.
Né? Primeiro faz uma reserva. Isso, primeiro faz a tua reserva de emergência, Certo. precisa estar aplicada, né, em investimentos que não tem risco, que tem liquidez também. Liquidez, o que é? Liquidez é algo que tu vai sacar agora, né? Posso sacar. Tá ali, é só pegar. Isso. Né? Uma aplicação que não tem liquidez, né, é uma aplicação normalmente, eu tenho que ficar 6 meses com ela. Sim. Tenho que ficar 1 ano com ela. Né? Para conseguir pegar o dinheiro, eu vou ter que esperar um período. Né? Se acontecer algo ali no meio, tu precisar de dinheiro, infelizmente você vai ficar sem. Sim. Né? Então, por isso se fala, a reserva de emergência de 6 meses a 1 ano é um dinheiro que vai estar. Eu preciso agora, vou pegar aquele dinheiro. Claro que normalmente numa reserva de emergência tu vai guardar em um local que tu não vai ter tanta rentabilidade. Justamente porque se tu precisar, Sim. tu vai retirar. Sim, exatamente. A lógica é justamente essa. Então, aí vamos pensar numa poupança, num banco digital que tem 100% do CDI, né, que é o índice, né, das aplicações, da poupança. Vamos pensar num CDB, né, que também é um tipo de aplicação totalmente segura. Vamos pensar num tesouro direto. Quando eu falo tesouro direto, estou falando da taxa Selic. Sim. Né, rende a taxa Selic, né, que são 100% seguros. Né, e tem essa liquidez que eu posso sacar a qualquer momento. E seguindo isso, né? A gente fala aqui de alguns nomes, algumas CDI, CDB, mas tem gente que pensa assim, o que é isso, né? A gente fica um pouco confuso. Por isso, de novo, da educação financeira. Sim. Que é isso muito importante. Bom, a gente tem essa reserva, feita essa reserva. Tem um valor mínimo para começar a investir? Não existe, né? Hoje em dia, a gente consegue investir no Tesouro Direto com R$30, né? Consegue... Até ações com R$30 é possível comprar. E eu recomendo um primeiro momento. Tenho lá R$1.000 guardado. Qual o primeiro que tu acha que pode render mais? Aí vai depender muito, como eu falei, o perfil do investidor, né? Não existe uma rentabilidade garantida certa. Porque assim... Tem muita gente que... Você perguntou da pergunta, né? Muita gente que garantia na renda variável. Não existe. Renda fixa, vamos traduzir aqui. Renda fixa, né? Investimento poupança, em renda fixa. Normal, assim. Sim, poupança, o CDB, o Tesouro Selic. A renda fixa é o que eu já sei que vai me render o meu dinheiro em determinado período. Se eu deixar 1 mês, vai me render, né, uma determinada taxa. Se eu deixar 2 meses, assim vai. Né? Isso é renda fixa e não tem perigo de perder alguma coisa. Agora, quando eu falo em renda variável, eu estou falando em letras de crédito, eu estou falando em ações, bolsa. né, bolsa de valores. Não existe garantia. Sim, assim renda como eu variável, posso, né? Já sabe. Assim como eu posso ganhar muito mais do que uma renda fixa, que é a taxa Selic, vamos, né, traduzir que a taxa Selic para nós, eu posso também perder. Né? E aí muitas pessoas querem aplicar em ações, mas ter garantia. Não existe. Né? Não existe renda variável fixa. Não existe. Né? Muitas pessoas me perguntam também sobre as criptomoedas. Criptomoeda é um ativo totalmente variável. Ela varia muito. Não tem como ter garantia. Então, no momento que tu vai para a renda variável, sabe que não tem essa garantia. Não tem a garantia do nosso fundo garantidor de crédito. Existe, né, uma garantia do fundo garantidor de crédito e garante, né, um valor, se não me engano, até R$250 mil, né, por conta, tu aplicou, tu investiu, né, mas na renda fixa. Na renda variável não existe essa garantia. Ou seja, você tem que ter muito conhecimento, estudo e aplicar ainda mais esse conhecimento financeiro para ter boas decisões. Sim, mas também o que eu sempre defendo, tá, Arthur? Não é necessário, eu mesma, tá? Eu sou uma pessoa que eu não aplico, digamos, em ações diretamente ao Dirlene. Eu vou contratar uma corretora. Claro. Também está buscando ajuda. Isso, exatamente, porque eu não tenho condições, ninguém consegue, né? Ninguém sabe tudo e ninguém consegue ter 100% de atenção em tudo. Até algo importante de sempre dizer, eu gosto de chamar essa atenção, que nós somos multitarefas. Sim. Eu posso fazer várias coisas, mas não sou multifoco. E nem muito especialista. Né? Ninguém. Né, consegue ter esse foco em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu sei de maneira genérica, assim, o meu negócio é educação financeira. Quando fala de investimento, eu realmente sei responder e tal, mas eu não sei a fundo. Tanto que eu tenho, na minha corretora, tem profissionais que fazem esses investimentos para mim. Uma pergunta agora tratando-se de família, certo? Um casal aí, pais, mães,
que estão pensando já no futuro do seu filho, né? Seja ele recém-nascido, 5, 10, né? Como é que tu pode auxiliar essa pessoa? O que tu poderia dizer para eles para já pensar nessa parte econômica para o seu filho? Bom, começa desde já falar para o seu filho sobre, né, sobre finanças, sobre dinheiro e com criança, posso dizer de cara porque eu tenho, né, uma filha de 9 anos, então começando a naturalizar, né, com essa criança assuntos sobre dinheiro. Então, assim, hoje em dia, com 9 anos, a minha filha sabe a diferença de cartão de débito, crédito, né, sabe... O Pix, sabe? Sabe Pix, eu já dou mesada para ela, então ela sabe que eu quero comprar tal coisa com a minha mesada. Ela sabe, tem que juntar 2, 3 meses da mesada para comprar o que ela quer, né? Então, ela já consegue entender. Mas por quê? Porque desde que ela era pequenininha, eu naturalizava o assunto dinheiro. Tu né? não é... Antigamente era muito isso, né? Não temos dinheiro para isso, não se pode fazer tal coisa. E foi criando barreiras, né? Sim. Foi criar as culturas, né? Crenças. São as nossas crenças, né? Crenças limitantes sobre dinheiro. Então, assim, certamente, não sei se tu aprendeu isso, mas eu aprendi que dinheiro era sujo. Eu aprendi que tudo era difícil, que nada dá. Eu aprendi que dinheiro era sujo, mas só que assim, na cabeça de uma criança, hoje, eu sei, tu sabe, que os nossos pais falavam que o dinheiro era sujo porque passava de mão em mão. Sim. Né? Mas na cabeça de uma criança, né, de 5, 6 anos, para ela é sujo porque é uma coisa ruim. Isso aí. Né? Então, por mais que a gente diga hoje que dinheiro é uma coisa boa, tá gravado no subconsciente. Então, os psicólogos, né, conseguem explicar muito bem. Né? Então, assim, a primeira coisa seria naturalizar esse assunto finanças. Né? Outro ponto legal é começar a investir para o futuro dessa criança. Sim. Hoje em dia existe, a gente estava falando de tesouro direto, né? O tesouro direto tem um investimento chamado renda... Não é o Renda Mais, acho que é Educa Mais, que é com o objetivo, né, de criar, né, um investimento com fins de custear a faculdade lá do teu filho. Né, um curso que é muito bom, já se programar agora para ele no futuro não ter que correr mais. Exatamente. Né? Então, pensa, tendo o melhor dos mundos, ele vai passar numa federal, não vou precisar nem me preocupar. Mas tu pode poder utilizar, né, aquele dinheiro para uma outra coisa. Né, e a educação financeira nas escolas, né? Tem um projeto que tu estás presente. Sim. Vamos ter mais educação financeira nas escolas? Nossa, rezemos, né? Porque, assim, hoje em dia existe no papel. Né? No papel tá lindo, né? Esse projeto é uma resolução do MEC desde 2017, né? Então ela teve um prazo para as escolas se adequarem, né? Também existe uma lei federal e aí os estados, né, votaram a respeito dela. Então no Rio Grande do Sul, acho que desde 2021, 2022, as escolas deveriam ter. Né? Então hoje em dia, que em torno de quase que todas as escolas particulares elas já têm. Já falam sobre, pelo menos, sim, né? Sim, elas já têm os seus currículos escolares e educação financeira. No entanto, as escolas públicas, ainda bem menos de 40%, né, existem, né, nas suas grades curriculares de educação financeira. E aí o grande problema é o professor. O professor que teria que dar, não existe um professor específico, né, de educação ciências financeira. Econômicas. Não existe. Né? O professor, geralmente é o professor de matemática, por questão de afinidade, né, que teria que passar a educação financeira para os seus alunos, mas normalmente o próprio professor não se sente à vontade porque ele já não tem uma relação financeira boa. Né? E aí como é que ele vai passar para o seu aluno algo que ele não sente à vontade? Daqui a pouco um economista também, que sala de aula é diferente de uma bolsa de valores, por exemplo. Sim. Do dia a dia, né? Sim. E aí tem também o interesse falamos do professor e tem a questão do interesse do aluno. Vai querer? Se começar falando para o aluno de bolsa de valores, né, não tem jeito. Tem que trazer para a realidade do aluno. Né? Tem que falar das coisas do dia a dia dele. Né? Do tênis que ele quer. O celular que ele quer. O celular que ele quer. É o lanche, né? Sim, um lanche, coisa simples assim, né? Então, algo que eu defendo muito, que economia não é somente sobre economizar e investir dinheiro. Ela é sobretudo sobre escolhas. Né? Então, nas minhas palestras, eu tenho uma palestra que chama-se Desmistificando a Economia, eu faço uma pergunta para as pessoas assim, quem aqui costuma pensar de economia na sua vida? Pensa assim, hoje eu vou pensar em economia, eu vou falar em economia. Quase que ninguém levanta a mão, só se tem um economista ali que levanta a mão. Né? E aí eu costumo dizer, mas quem é que vai no supermercado aqui? Quem é que já comprou um sapato, uma roupa? E aí, claro, todos levantam a mão, né? E aí,
Isso é economia. Né? Quando a gente está escolhendo, né, alguma coisa, é economia. Né? Então, a definição de economia é administrar, gerir recursos escassos. Tá? Então, ela estuda como as pessoas tomam suas decisões de consumo. Isso é economia. Interessante. Então, nós falamos com Dirlene Silva, ela que é economista aqui no nosso Papo Astral, e com certeza vai mudar muito o astral das pessoas falar mais de economia e entender muito mais sobre esse assunto. Dirlene, eu quero te perguntar, para a gente fechar a nossa entrevista de hoje, 3 dicas para quem quer começar a mudança em ter uma boa gestão financeira. Bom, primeira coisa de tudo, autoconhecimento. Assim como é importante a gente se conhecer, eu falei várias vezes aqui, né, na questão de sentido. Faz sentido para mim, pode não fazer sentido para ti, e assim vai. Né? Então, isso é autoconhecimento. Existe autoconhecimento financeiro. Né? Eu preciso saber, é muito comum as pessoas chegam até mim e eu faço a provocação assim, tá, mas tu sabe qual é a tua renda, o teu salário? Né? Eu realmente sabe quanto ganha, quanto gasta. Eu gosto de trazer, eu sempre falo assim, a renda, porque tem pessoas que são assalariadas, tem pessoas que são empreendedoras, enfim, empresários, né? Então, qual é a tua renda? Tá? Aí, às vezes, elas dizem assim, eu sei lá, recebo 7 mil reais, 10 mil reais por mês. Aí eu ainda faço provocação, tá, 7 mil, 10 mil, mas é o bruto ou é o líquido? Geralmente é o bruto. Né? Eu digo, então, vai olhar o que cai na tua conta corrente, porque a gente sabe que tem imposto de renda, tem INSS, esses são os descontos, né, deduções básicas. Mas aí depois, pode ser que tenha um consignado, tem um convênio da farmácia e tal. Quanto sobra no final? Quanto, né, líquido cai na tua conta. Então, esse é uma parte. Então, tu saber o que entra. É o autoconhecimento. E aí, tu saber o que sai. Né? Para ser o autoconhecimento completo, tem que saber o que entra e o que sai. Então, o que sai... Aí a gente vai dividir ali o que são aqueles gastos fixos, que todos os meses, eu não posso passar o mês sem eles. Que é a minha moradia, então vai ser meu aluguel, ou prestação da casa própria, energia elétrica, água. As contas básicas, As contas básicas. Água, luz, internet, TV. Então isso é legal também para fazer uma reserva de emergência. Inclusive, a gente começa a reserva de emergência sabendo, quais são, né, realmente esses meus gastos básicos, né, que eu preciso para atravessar o mês. Tá? Eu vou ter o meu gasto de alimentação básica, enfim, né, esse valor. E aí, depois, eu vou separar as minhas despesas gerais. O que eu costumo gastar para lazer, de roupa, enfim. Né? Então, sabendo o que entra, o que sai mensalmente, eu vou estar conhecendo, né, as minhas receitas, né, e as minhas despesas. Então, eu chamo isso de autoconhecimento, né, financeiro. Porque o que a gente não... É uma citação lá de Porter, né, da administração, o que não é gerenciado, aliás, o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, o que a gente não conhece, a gente não tem atuação sobre. Né? Então, autoconhecimento. Certo. Tá? Então, outra dica sempre é proteger o teu dinheiro e mudar as relações financeiras que tu tem. Primeiro, proteger o dinheiro significa deixar de pagar coisas que poderiam ser de graça. Poucas pessoas sabem, mas todo brasileiro tem direito a uma conta corrente sem custo. Olha só. Tá? Cartão de crédito, posso ter cartão de crédito sem anuidade. Hoje em dia está muito em alta os golpes financeiros. Imagina, se perder dinheiro, né, por uma aplicação mal feita, é ruim. Imagina perder dinheiro por golpe. Né? Então, protege o teu dinheiro, cuida do teu dinheiro. Né? Melhorar as relações com o meu dinheiro significa abrir mão desses padrões sociais, sabe? Eu vou trocar de carro, meu carro tá bom, vou trocar de telefone porque a sociedade exige que eu tenha um iPhone. Né? Eu vou comprar aquele tênis que todo mundo, né, objeto de desejo, sendo que eu tenho, né, tênis mais em conta. Então, a gente começar realmente a se questionar essas coisas, né? Por que eu faço o que eu faço? É eu que realmente para mim faz sentido ou é a sociedade que diz que eu tenho que fazer? Sim. Quem está perguntando de verdade? Sim. Né? Para quem vai influenciar de verdade? Sim. E aí o que eu falo de novo, a história do dinheiro serve para não servir. No momento que eu estou sendo mandado pelo dinheiro, né, eu estou servindo a ele. Né? E aí, como são só 3 dicas, então eu trago aqui a questão do olhar para o futuro. Então, viver o meu presente na sua plenitude, mas olhando para o futuro. Entendendo, Arthur, que, olha só, eu hoje em dia tenho 50 anos, eu tenho 34 anos de carteira assinada, mas eu não consigo me aposentar, porque eu não tenho idade mínima. Né? Então, a geração... Ou seja, não dá para parar. Exatamente. Mas e a geração que está vindo hoje, eu costumo dizer que é a geração que certamente não vai se aposentar. Porque não precisa ser economista, não precisa ser contador,
especialista financeiro para entender que a Previdência Social, como existe hoje, ela não vai existir. Até 2050, né, dados do IBGE dizem que nós teremos mais de 30% da população com mais de 60 anos. Então, a conta não vai fechar. Já não está fechando agora, na verdade. Já não está fechando agora. Então, imagina como é que vai ser, né, lá na frente. Lá na frente. Então, é importante a gente entender, né, que eu preciso realmente pensar nesse futuro. Uma coisa que eu gosto sempre de trazer é que, hoje em dia, a sigla INSS, ela já significa também, isto nunca será suficiente. Tá? Eu já tenho amigos que são aposentados, mas precisam trabalhar para conseguir manter um padrão de vida. A conta não fecha, né? A conta não fecha. E no futuro, né, menos ainda essa conta vai fechar. Dirlene, para encontrar você nas redes sociais. Dirlene.economista no Instagram. Meu LinkedIn, né, onde é a rede social que eu realmente acabo postando mais coisas, né, é Dirlene Silva, tudo junto. Tem uma coluna no portal de inteligência financeira, né, que estou colunista do portal, só entrar lá, colocar Dirlene Silva, que vai aparecer todos os meus artigos lá. Muito obrigado, Dirlene. O Papo Astral de hoje com você. Sensacional falar sobre a economia, né? Desmistificar a economia, isso é muito importante. E se você quiser saber muito mais, diversos insights, é só acompanhar o nosso canal, que é o Mude Seu Astral nas plataformas digitais, e com certeza tem muito conteúdo bacana esperando por você. Valeu, gente. Até a próxima.